aqui de lado e fica torta. Benigna. Hemorroida não vira câncer. Não vira câncer, isso é Não, importante. isso é uma lenda. O problema é que às vezes as pessoas têm o sangramento, imagina que é uma hemorroida e é o câncer. E aí fica um ano tratando, entre aspas, a hemorroida e é câncer. Entendeu? Então, essa é aí o cara diz, não, a minha hemorroida virou câncer. Não, na verdade, ela era câncer desde o início. Falta de informação, na verdade. E de diagnóstico, né? É diagnóstico. Às vezes as pessoas... Bom, sobre os fatores de risco para o desenvolvimento da doença, quais são? Principalmente genético, né? Ter familiares com histórico é o principal fator de risco. E como é o tratamento para esse tipo de câncer? Depende da localização. Se o câncer é mais alto, cirurgia. Às vezes com quimioterapia associada ou não, dependendo do grau. E se as lesões são mais baixas, mais perto do reto, aí se faz também radioterapia e cirurgia e depois, se necessário, quimioterapia. Tá bom. Doutor, quais as cirurgias são consideradas minimamente invasivas? Toda cirurgia laparoscópica, toda cirurgia ela é considerada minimamente invasiva. Então, a cirurgia laparoscópica, cirurgia por videocirurgia, todas são minimamente invasivas. E as cirurgias feitas por dentro de uma cavidade, por dentro de um orifício natural, elas são consideradas minimamente invasivas. Por exemplo, o Alessandro faz a ressecção transuretral de próstata. É uma retirada da próstata por dentro do canal uretral. Não faz corte, não faz... É uma cirurgia minimamente invasiva. Eu faço retirada de pólipos por dentro do intestino. É uma cirurgia minimamente invasiva. Ele faz cirurgia de bexiga por dentro do canal. Tira cálculo por dentro do canal. Tudo isso é cirurgia minimamente invasiva. Então, vamos fazer uma regra geral. Minimamente invasiva é aquela que não faz aquele corte grande para poder fazer uma coisa que não precisaria o corte. Né? Doutor Oscar Paim, já estamos quase encerrando o nosso horário, que eu sei que o senhor tem compromisso, e nós temos... Eu posso ficar até meio-dia e 40. Isso. Esse assunto é um assunto muito amplo, nós teremos N perguntas para fazer, né? Mas a gente, obviamente, não vamos ficar só nesse primeiro contato, teremos outros. Fale um pouquinho sobre hemorroidas. Muitas pessoas elas têm aquele hábito de usar, principalmente o gaúcho, né, de fazer tratamento com erva, enfim, fazer, colocar aquela aguinha, daí ficar lá sentadinho. Sim, né? E aí eu gostaria que o senhor falasse como surgem e quais são os tratamentos disponíveis em termos para essa patologia. A hemorroida é uma doença hoje extremamente comum, né? Ela, como qualquer doença varicosa, é difícil a gente encontrar aí pessoas com mais de 40 anos que não tenham nenhuma variz na perna, né? E do mesmo jeito, a partir dos 40 anos, é muito comum ter hemorroidas. Eu posso ter uma hemorroida e não ter sintoma. Não sinto nada. Nem sei que tenho, às vezes. Mas lá, um belo dia, aquela hemorroida sangra, ou ela entope, ela trombosa, e aí eu vou ter dor, vou ter desconforto, vou ter alguma coisa relacionada a ela. Então, ela surge com o envelhecimento natural do ser humano, com o aumento do peso, com o esforço evacuatório, com o esforço repetitivo. Os halterofilistas, aí os que fazem musculação com muito peso, trabalham pegando muito peso, são pessoas que têm mais propensão a isso. As mulheres, por causa da gestação, né? O bebê crescer 9 meses em cima do reto, ele, com certeza, ele predispõe à formação das hemorroidas, que às vezes vão incomodar mais tarde, né? A mulher geralmente tem filho jovem, mas ela vai ter sintoma de hemorroida depois dos 40, 45 anos. E o tratamento, doutor? O tratamento existem diversos. Os clínicos, tratamento clínico, pomada, creme, o banho de assento, o uso de ervas, castanha, etc. Vários medicamentos venoprotetores, eles são paliativos.
eles dão um alívio temporário, que às vezes é o suficiente. Não necessariamente, se eu tenho uma hemorroida, eu tenho que ser operado, eu tenho que fazer alguma intervenção cirúrgica. Depende muito do meu sintoma. Se aquele sintoma persiste e me incomoda muito, eu vou ter que mexer naquela veia. E aí eu posso aplicar anéis de ligadura elástica, posso fazer criocongelamento, posso fazer infiltração, que é esclerose, posso fazer cirurgia tradicional, posso fazer cirurgia com grampeamento, posso fazer cirurgia laser. Tem uma série de tratamentos hoje propensos e propícios à hemorroida. Doutor, eu agradeço a sua participação aqui, dos 2 irmãos aqui conosco. Gostaria que o senhor deixasse aí o pessoal, né? O senhor já colocou, mas falar sobre o novo endereço que fica na rua Joaquim Antônio agora, né? Que, diga-se de passagem, ficou um local totalmente lindo, renovado, com espaço amplo, né? E eu gostaria que o senhor colocasse aí para os ouvintes, né? Muitos vão querer buscar maiores informações, consultar, enfim. A gente... bom, tem a revista, tem o nosso guia, acho que trabalha com vocês aqui também, né? Sim. E tem os endereços, mas a Joaquim Antônio é ao lado ali do Parceria Armas, na rua do Colégio Freitas Vale. E a gente procurou esse espaço aí também, lógico, para um bem-estar de quem trabalha lá, né? Eu e nossos colaboradores, mas também para o paciente, óbvio, né? Então a gente procurou fazer uma coisa adequada, que o paciente se sinta bem, que ele desenvolva lá e fique à vontade para fazer as coisas. Então, o telefone lá é 3422-5028. A gente está à disposição, lá eu atendo convênios, atendo os pacientes privados, e na rede pública eu atendo através, como eu falei, do projeto de coloproctologia da Santa Casa. E temos também atendimento junto à prefeitura, mas na prefeitura eu faço praticamente colonoscopias hoje, de toda a região, as colonoscopias do SUS, sou eu que tenho feito. Então, a gente tem bastante conhecido aí na fronteira oeste. Obrigado, doutor. www.guiaalegrete.com.br. Você pode baixar o aplicativo, que vai facilitar muito o seu dia a dia, e você vai buscar as informações ali do doutor também no www.guiaalegrete.com.br. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade. A Revista em Foco lhe agradece. Obrigado a todos. Um grande abraço. Bom, 12h39, nós estamos aqui com o programa Revista em Foco, levando aqui muita informação para você. Revista em Foco e Guia Alegrete, muita informação a respeito de saúde, né? Hoje são temas abrangentes quando se fala em saúde. E a gente quer agradecer a você que está nos acompanhando através da live. Compartilhe a nossa live. Todas as quartas aqui você tem esse programa que é direcionado à saúde. São vários assuntos que a gente traz, vários temas que a gente traz aqui, não só também de saúde, mas também começamos com saúde. Nós estamos agora no Outubro Rosa, vamos entrar aí no Novembro Azul, então por isso que os temas são bastante abrangentes agora nessa área. Vamos fazer um pequeno intervalo ali, a gente volta já agora com o nosso próximo candidato, que é da família, né? Então vamos ficar em casa, como diz o outro doutor Alessandro Paim, urologista, já em seguida é o nosso próximo convidado aqui no programa Revista em Foco. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A apresentação, Carlos Conrad. Muito bem, eu mesmo, junto com vocês aqui, para você que está almoçando, para você que está se dirigindo para o trabalho, nos acompanhando aí no nosso site, na nossa página de Facebook, pessoal que está nos acompanhando, vai o nosso carinho, o nosso abraço. Você pode mandar sua pergunta também aqui no 999-58-2202, que é o nosso WhatsApp.
o nosso WhatsApp para você interagir conosco. Nosso próximo convidado está conosco aqui, o Dr. Alessandro Paim, urologista. Boa tarde, doutor. Eu gostaria que o senhor fizesse a sua apresentação, assim como fez o seu irmão aí. Faça a sua apresentação aqui novamente para os ouvintes que entraram agora, né? Boa tarde, Carlos. Como a gente já tinha falado anteriormente, sou médico urologista, também sou médico do trabalho. Opa! E a gente está aqui em Alegrete desde 2003, são 18 anos praticamente já. E trabalhamos no consultório privado, na rede pública também, fazemos atendimento através do projeto de urologia lá na Santa Casa. E sou médico do Hospital de Guarnição de Alegrete, sou vinculado também ao Exército. Não sou militar, mas trabalho lá como concursado do Ministério da Defesa. Ok. Bom, eu sempre digo, né, que os médicos, enfermeiras, o pessoal que lida com a saúde são verdadeiros anjos. E esse ano de 2020 o mundo foi surpreendido, né, doutor, pela pandemia do novo coronavírus, que passou a ser o centro de todas as discussões e preocupações no mundo, né? Então, como o senhor tem trabalhado nessa época difícil, né? Mas a gente não pode parar, imagine vocês, né? Na verdade, essa pandemia veio para trazer alguns avanços, inclusive na medicina como um todo, como a instituição da telemedicina, das consultas online, que era uma coisa que antigamente não havia um registro, não era oficializado isso, né? E acabou tendo que evoluir desta forma pela necessidade do afastamento, do convívio social, mas também acabou gerando um problema que hoje já está sendo visto o rescaldo dessa situação, que foi o atraso do diagnóstico de outras patologias, porque tudo virou coronavírus, todo mundo só dava bola e importância para a doença infecciosa, para proteção, todo mundo tentando se resguardar, mas com isso muitas pessoas acabaram retardando diagnósticos que poderiam ter sido feitos, como acabou de falar o Oscar aqui, começa a ter alguma alteração do hábito intestinal, sangramento, e não vai procurar o proctologista para saber o que está acontecendo, porque estamos na pandemia e devemos evitar ir no consultório médico ou ir ao hospital. Paciente que está com tosse não, porque acabaria até procurando com medo do Covid, mas digamos aquele que atrasou a sua consulta urológica de prevenção do câncer de próstata, ou aquele que urinou sangue e achou que poderia ser só uma areiazinha, um cálculozinho que estava passando e, na verdade, poderia ter até um tumor do trato urinário. Ou seja, muitas pessoas acabaram deixando para lá ou retardando as suas consultas de rotina no seu cardiologista, no seu endocrinologista, e às vezes as patologias avançando. Então, nem tudo é coronavírus, as outras patologias continuam acontecendo na mesma incidência de antes, e é importante a disponibilidade de vocês de falar sobre esses outros assuntos, porque o mundo não vai parar no coronavírus. Inclusive, segundo pesquisas, aumentou, né, o número de doenças transmissíveis, né? Sim, na verdade, uma série de patologias acabaram aumentando, inclusive patologias mentais, psiquiátricas, por conta da necessidade do afastamento, do desemprego, da falta de dinheiro, da falta de perspectiva. Então, tudo tem que ser dado valor, que a gente precisa continuar fazendo a pesquisa ativa, como falou o Oscar, em relação àqueles males que são os mais incidentes, o câncer de mama. Agora nós estamos no Outubro Rosa, por exemplo, que é o mês em que se faz a referência ao câncer de mama. E não é só em outubro que tem que fazer pesquisa de câncer de mama, assim como não é só em novembro que tem que fazer pesquisa de câncer de próstata.
Isso é o dia a dia da gente. Doutor, vamos entrar então direto no tema aqui. Qual a idade indicada para consultar o urologista pela primeira vez? Carlos, na verdade, existem várias perspectivas, né? Se a gente for falar em relação à primeira consulta urológica, realmente, todo adolescente deveria ter uma primeira consulta urológica quando entra na puberdade, porque é um momento em que o adolescente sofre transformações físicas, inclusive nos seus órgãos sexuais, com desenvolvimento de pelos, aumento do tamanho peniano, aumento do testículo, pode ter algum desconforto eventualmente, começa a ter algum interesse sexual, que é outra coisa que necessita de orientação. Então, o ideal é que todo o adolescente passasse por uma consulta urológica para tirar suas dúvidas, para conversar a respeito do seu corpo, para ter as orientações necessárias para a sua vida adiante, inclusive depois sua vida reprodutiva. Estamos com o urologista Dr. Alessandro Paim aqui nos nossos estúdios. Doutor, Novembro Azul está aí e a gente precisa lembrar que o câncer de próstata é o segundo tipo que mais mata homens no Brasil. Foram mais de 15 mil mortes no período de um ano, de acordo com o último balanço divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer. Qual é a sua colocação a respeito dessa pergunta? Novembro Azul é o mês que se escolheu a nível mundial para se falar a respeito do câncer de próstata. É uma patologia extremamente incidente, sendo um câncer que, no Brasil, para você ter ideia, são mais de 70 mil casos por ano de novos pacientes com câncer de próstata e, como tu mesmo falaste, 16 mil morrendo por ano por esta patologia. É um câncer que também necessita de uma vigilância ativa, de uma pesquisa frequente, porque é um câncer muito pouco sintomático nas suas fases iniciais, nas fases em que a gente pode oferecer tratamentos curáveis. Então, existe o tabu do exame de próstata, isso é uma outra coisa que faz com que programas como este aqui, divulgação do Novembro Azul, chamadas televisivas, possam trazer para o homem em geral, o homem de todas as culturas, de todos os níveis econômicos, possa entender da necessidade e da importância de se fazer uma consulta preventiva, que depois de uma certa idade, a gente sempre coloca aqui a necessidade nos pacientes que não têm histórico familiar de câncer de próstata é a partir dos 50 anos de idade, e aqueles que têm já uma história prévia de câncer de próstata em familiares de primeiro grau devem começar essa pesquisa anteriormente, a partir dos 40 anos de idade. Essa pesquisa deve ser pelo menos uma vez por ano. Doutor Alessandro Paim, como a redução de consultas durante o isolamento social, como pôde impactar essa estimativa de 65 mil casos de câncer de próstata para 2020? Desculpa, eu não entendi o como a redução de consultas durante o isolamento social pôde impactar essa estimativa de 65 mil? Como o senhor falava antes, né? Devido na verdade, as pessoas Carlos, acharem que só eu acho que o número vai continuar o mesmo. Talvez o que a gente possa ter de diferença é retardo no diagnóstico. Nós vamos ter retardo no diagnóstico e, consequentemente, teremos pacientes com tumores mais avançados e mais agressivos. Isso vai fazer com que a gente tenha no futuro, daqui a alguns anos, a repercussão em mortalidade. Provavelmente a gente vai ter mais morte por câncer de próstata daqui a alguns anos, como consequência desse 2020 caótico que nós estamos vivendo. Doutor, os homens passam boa parte da vida livres de incômodos que a mulher tem. Talvez isso deixe eles mais relaxados com a saúde, mas de acordo com a sua experiência, quais são os maiores assombros e tabus dos homens quando eles procuram um médico? Nós estamos no Rio Grande do Sul, o senhor sabe que existe um tabu muito grande quanto a exame de próstata. Enfim, quando se fala nisso, o gaúcho diz, olha, eu sou macho, não tem esse negócio comigo, como é que é? Carlos, eu acho
que o maior tabu, na verdade, é o que o amigo dele vai achar, o que o vizinho vai falar e a chacota que vai acontecer. Porque o exame é muito simples, né? É um exame rápido, indolor, feito rapidamente no consultório durante a consulta, não tem que marcar para outro dia para fazer, não tem que fazer preparo nenhum, não tem que fazer dieta, não tem que fazer nenhuma limpeza intestinal, não tem absolutamente nada. É durante a consulta, no exame físico, é feito o exame de toque retal. É óbvio que não é um exame confortável, né? Vamos dizer que a grande maioria não se sente confortável sendo tocado no reto, mas é de extrema importância o contato do médico com a próstata para perceber alguma irregularidade na glândula, alguma alteração de tamanho na glândula, presença de algum nódulo, que é o primeiro indício de que possa estar havendo uma transformação maligna naquela glândula. E isso não se consegue de outra forma, porque a próstata é um órgão que está extremamente profundo na nossa cavidade pélvica. Não tem acesso pela região anterior do abdômen, pela frente no abdômen, pela região da bexiga, não se consegue palpar a próstata. A gente só consegue palpar a próstata através do reto, porque ela está deitada em cima do reto. Então, é um exame que é extremamente importante para que a gente possa ter algumas informações que nenhum outro exame vai dar para a gente. Não existe ultrassom, não existe ressonância que dê essa sensibilidade que o toque retal pode dar. Ou seja, o toque retal é o mais eficaz. Na verdade, quando a gente fala em prevenção, a gente tem um protocolo, onde o toque retal é uma dos pilares desse protocolo. Mas nós temos que levar em consideração o PSA, que é o exame de sangue, que também é muito importante, e o cruzamento desses dois dados é onde a gente tem a maior chance de cercar a patologia. Porque quando ocorre a transformação maligna na fase inicial, que é a fase curativa, as transformações são muito... Caso eu queira consultar, o Vaninho lá, vamos colocar o Vaninho que quer consultar, já vai direto ao retal ou o senhor indica o... Não, de praxe, é lógico, a consulta, como toda consulta, tem uma anamnese, um histórico, a gente vai saber o passado do paciente, se tem histórico familiar, se não tem, se trata alguma outra doença que possa interferir na nossa avaliação, se toma algum tipo de medicamento, se já fez alguma cirurgia, todo aquele inquérito que a gente sempre faz na consulta. E é oferecido ao paciente, é claro, só faz exame quem quer fazer, ninguém é obrigado a fazer exame, mas a gente já oferece que se faça o exame de toque retal. Quase que 100% das vezes na primeira consulta, realmente. E depois, aí sim, eu solicito alguns exames laboratoriais, dentre eles está incluído o PSA, que é de suma importância fazer esse acompanhamento de PSA também. Na verdade, como eu falei, as alterações são muito tênues, é muito pequena a alteração de um ano para o outro, então esse acompanhamento ao longo dos anos é que vai permitir que a gente tenha o feeling de que alguma coisa está ocorrendo. O alerta é mais direcionado aos que possuem idade a partir de 40 anos ou tem algo a ver com as mudanças fisiológicas? Não, como eu falei, 50 anos de idade para a população em geral, para os homens que não têm nenhum histórico familiar, e 40 anos de idade para aqueles homens que já tiveram algum caso de câncer de próstata nos seus parentes de primeiro grau. Irmãos, pais, tios de primeira instância ali, então isso aí tem que chamar um pouquinho mais de atenção. Quais as consequências os homens podem sofrer caso não façam, né? Não passe por esse procedimento, não façam o exame? A principal consequência é o diagnóstico tardio, né? Perder o time do diagnóstico. Carlos, é de suma importância o diagnóstico precoce. Por quê? Porque é alta a probabilidade de cura. É um câncer que nos permite fazer diagnóstico precoce. Essa é uma primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Não é todo câncer que dá essa chance para a gente de ser descoberto numa fase inicial. Tem exames que ajudam muito nisso.
E se a gente deixa passar do ponto, a gente tem mais risco de não ter um sucesso a longo prazo no tratamento desse paciente. Sucesso que eu digo é cura definitiva e o paciente não ter mais nenhum indício de doença no resto da sua vida. Então, o principal problema de não fazer o exame é deixar passar a doença e fazer o diagnóstico tardio depois. Revista em Foco, nós estamos conversando com o Dr. Alessandro Paim, só para situar o nosso ouvinte, né, e o nosso internauta, Dr. Alessandro Paim, urologista, que atua no tratamento de rins, bexiga, próstata, uretra, impotência e incontinência urinária. Bom, doutor, seguindo aqui com as perguntas, quais são os dados mais recentes em relação ao câncer de próstata? O que avança? Avançou muito o tratamento do câncer de próstata. Em termos de diagnóstico... O tratamento é complicado? Hoje, diagnosticado? Hoje, eu posso te dizer que o tratamento depende de vários fatores para se determinar o melhor tratamento para cada indivíduo. O tratamento tem que ser discutido com o paciente. Existem algumas opções para cada tipo de doença. O câncer de próstata, apesar do nome ser um só, neoplasia maligna de próstata, o CID, o código da doença é o mesmo para todo mundo, C61, mas, na verdade, nós temos diversos tipos de câncer diferentes dentro da mesma patologia. E a gente, então, vai determinar o melhor tratamento para aquele paciente, levando em consideração alguns aspectos. Primeiramente, claro, a capacidade física de saúde do paciente em geral. Eu não posso propor um tratamento muito agressivo para um paciente que tem uma saúde muito debilitada por conta de problemas cardiológicos, problemas pulmonares, seja lá o que for. Então, a gente decide principalmente entre... Estou falando do tratamento curativo, aquela doença que a gente pegou na fase inicial, né? Então, a gente vai ter como principais opções a cirurgia radical da próstata e a radioterapia. São as duas linhas principais de tratamento curativo. Dentro da cirurgia, a gente hoje já tem também algumas vertentes. A cirurgia tradicional, aquela convencional com o corte, a cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia com as pinças e o pequeno corte, né, com câmera de TV. Hoje já existe, inclusive, uma modalidade chamada cirurgia robótica, que é uma cirurgia laparoscópica em que existe uma tecnologia com um robô, exatamente, que auxilia no procedimento e auxilia o cirurgião. E isso está sendo cada vez mais difundido, e já temos, inclusive, em Porto Alegre, alguns hospitais que estão trabalhando com a cirurgia robótica. Claro, cada tecnologia nova que vem também aumenta o custo do tratamento, né? Isso tem que ser levado em consideração. Então, hoje, o que a gente pode dizer é que a gente tem várias oportunidades de tratamento para o paciente com diagnóstico precoce, todas elas com um bom índice de cura. Tem tratamento para todos os gostos e para todos os bolsos também. Perfeito. Faltando agora são 12h57, 12h57. Nós estamos com o programa Revista em Foco e Guia Alegrete, aqui pela nossa Tchê Alegrete. Estamos aqui com o Dr. Alessandro Paim, urologista, com um tema bastante abrangente para os homens. Atenção, homens, tomem cuidado. Doutor, eu fugi um pouco do tema, não sei se entraria nessa área. O câncer de pênis. Todos os anos, muitos brasileiros têm o pênis amputado por causa do câncer de pênis. A principal causa do câncer de pênis é o que? A má higiene íntima, doutor? Pois é. O câncer de pênis é uma doença extremamente agressiva, mutilante, né? O tratamento cirúrgico é a amputação peniana, tu imagina isso para o homem, o que não é, do ponto de vista psicológico, inclusive. É uma doença que é praticamente inexistente em países de primeiro mundo e muito incidente em países de terceiro mundo e nas regiões em que existe mais dificuldade de acesso à orientação, à educação e à higiene, claro, que é o principal fator de risco.
Para tu ter ideia, países em que existe a questão cultural de ser realizada a circuncisão, que é a cirurgia de fimose, nas crianças ao nascimento, indivíduos da religião